Está dada a largada nesse ano de 2020 para a eleição municipal. Nós vamos ter eleições gerais em todos os municípios do Brasil para a eleição de prefeitos e de vereadores neste ano de 2020. Por isso, o Bastidores do Poder trouxe aqui dois especialistas no tema, que já são conhecidos do ouvinte da Rádio Bandeirantes, que estão conosco na nossa programação, estiveram em 2019, trazendo pontos de vista interessantes, análise sobre mudanças na legislação eleitoral. O professor Alexandre Rolo, conosco aqui, que é advogado e atuante na área eleitoral, neste ano de 2020, já começando conosco aqui para discutir as mudanças de regras para as eleições de 2020. Seja bem-vindo aqui, um feliz ano novo para o senhor, hein? Obrigado, Pedro, é uma satisfação estar aqui com você, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Também quero agradecer a participação do meu querido amigo, promotor de justiça, Dr. Clever Vasconcelos, que tem feito um trabalho brilhante enquanto professor, enquanto coordenador de curso de Direito, onde nós dividimos uma coordenação em Direito Eleitoral. Enfim, feliz ano novo a todos e estamos aqui para debater as novas regras, aquilo que virá para as eleições de 2020. Nós temos a questão da candidatura avulsa ou não, que foi discutida ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. Temos o fim das coligações proporcionais, temos a questão dos órgãos provisórios dos partidos políticos, enfim, nós teremos aí uma pauta bastante extensa para a gente conversar. É isso aí, todos esses assuntos a partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes. Também quero agradecer a presença aqui do professor Clever Vasconcelos, promotor de justiça e autor de livros também na área do direito eleitoral, conhece muito essa legislação, por isso está aqui na nossa bancada hoje também para enriquecer os ouvintes com os seus comentários. Feliz ano novo, obrigado pela presença aqui já no início desse 2020 na programação da Rádio Bandeirantes. Obrigado, Pedro. É sempre uma satisfação, um ótimo 2020 para todos nós. Doutor Alexandre, meu caro amigo, é uma satisfação muito grande estar aqui na Rádio Bandeirantes, um canal onde leva ao ouvinte a informação precisa e principalmente agora, nesse ano de 2020, sobre eleições municipais. A eleição municipal é sempre um tubo de ensaio aí para o que pode acontecer em 2022. É uma antecipação da corrida de governador, de presidente. O Brasil é o país que vive de cada 2 anos uma eleição. Nós não temos um calendário unificado. Isso causa um grande prejuízo econômico para os tribunais eleitorais, porque é um gasto, na minha concepção, desnecessário. Nós deveríamos ter um calendário unificado, uma eleição sempre a cada 4 anos. Mas, enfim, essa regra ainda está em vigor. A principal mudança que nós vamos ter para essa eleição é o fim das coligações para as eleições proporcionais, ou seja, para as câmaras de vereadores de todas as cidades do Brasil. Essa é uma mudança importante na legislação, né? Sim, Pedro, é uma mudança muito importante. Nós estamos tratando aqui, então, de câmaras municipais e o sistema proporcional, quando a gente fala de eleição de vereador, nós estamos falando do sistema proporcional. Eu costumo dizer o seguinte, por que o sistema proporcional tem o nome proporcional? Porque cada partido vai eleger um número de candidatos proporcional à sua votação. No passado, os partidos se coligavam, eles se uniam a outros partidos para formar uma coisa chamada quociente eleitoral. E ao atingir o quociente eleitoral, elegia, então, um número de cadeiras. Então, por exemplo, se eu atingir uma vez o quociente eleitoral, eu elejo uma cadeira. Se eu atingir 2 vezes o quociente eleitoral, 2 cadeiras e assim sucessivamente. No passado, o partido se aliava a outros partidos, formava uma coligação partidária proporcional para atingir o quociente eleitoral. Agora, para as eleições desse ano, de 2020, nós não vamos ter as coligações partidárias, ou seja, cada partido vai ter que lançar uma chapa chamada puro sangue, só com candidatos daquele próprio partido, e aquela chapa puro sangue, volto a dizer, vai ter que formar a quantidade de votos suficientes para atingir, então, o quociente eleitoral. É muito importante isso, porque essa impossibilidade de coligação, como o Alexandre falou, é só para a eleição proporcional. Para a eleição majoritária, a eleição para prefeito e vice, eles podem ser de partidos distintos, né? Então, é bom que você tenha bem essa ideia, porque a proibição só fica na proporcional. Agora, o importante dizer também é o seguinte, isso vai evitar aqueles partidos denominados de aluguel, que se aproveitam dos outros partidos para pegar algum benefício
diante de um puxador de votos, porque suponha que aquele partido X tenha um número excessivo de votos, porque um dos candidatos aparece na mídia, tem visibilidade, e aí o partido de aluguel vem, gruda nesse partido grande, e esse candidato pequeno ele pode conseguir ser eleito, pelo menos se fizer aí 10% do quociente eleitoral, mas enfim, ele ainda pode ser eleito pela teoria da maior média, ou seja, no recálculo, havendo essa possibilidade, né? É importante a gente explicar isso para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, porque na eleição proporcional, então, nós temos lá o partido A. Esse partido A não pode se coligar com nenhum outro partido e ele só vai ter vereadores que forem eleitos a partir de votos nos seus vereadores e na sigla, do número da sigla do partido. Os outros, e cada partido então vai ter a sua estrutura ali limitada, você não terá a soma de votos das siglas que costumam se coligar. Essa é a grande mudança, né, para o sistema proporcional e o voto de legenda ainda é permitido, né, e esse voto é computado para o partido para formar o quociente eleitoral, né? Voto de legenda continua permitido, é computado esse voto de legenda como voto daquela chapa proporcional e, portanto, vai ser sim computado esse voto. E uma coisa muito importante que foi dita aqui pelo Dr. Clever, que acontecia no passado e não vai acontecer agora, é o seguinte: eu votava no candidato do partido A e ajudava a eleger o candidato do partido B da mesma coligação. Agora, como nós não vamos ter a coligação proporcional, não tem mais isso. Eu até posso votar no candidato do partido A e ajudar a eleger um outro candidato, mas do mesmo partido A e não de um outro partido. O fim das coligações proporcionais acaba com esse tipo de distorção. Outro fator relevante nessa questão é que a eleição municipal agora de 2020 é uma eleição onde nós não teremos cálculo para a configuração da cláusula de barreira. Porque a cláusula de barreira, que é a nota de corte para o partido poder receber verba dos fundos, enfim, propaganda eleitoral, propaganda partidária, enfim, ela é calculada com base na eleição para a Câmara dos Deputados. Então, se aquele determinado partido de uma cidade pequenininha, etc., não conseguir uma boa quantidade de votos, o partido vai ficar impossibilitado de receber aqueles benefícios legais? Não, ele vai continuar a poder receber esses benefícios, porque a cláusula de barreira, também conhecida como cláusula de desempenho, ela é baseada nos votos do partido exclusivamente para a Câmara dos Deputados, que vai acontecer em 2022. Então, eu enxergo nesse ano de 2020 um alinhamento, um campo de estratégia, no sentido de que os partidos se organizem e reflitam sobre o diagnóstico nessa eleição, para que em 2022 possam sobreviver ou viver. E falando em financiamento de campanha, nós vamos ter o modelo de financiamento público de campanha. Esse é um assunto delicadíssimo. Antes da gente esmiuçar aqui o que vai valer ou não para a eleição de 2020, queria saber de ambos aqui, em rápidas palavras e posições, o que pensam a respeito desse modelo de financiamento público de campanha. Nós estamos falando aqui, Pedro, do chamado FEFEC. O apelido do fundo é o FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais, que para 2018... esse FEFEC foi da ordem de 1,7 bilhões de reais e que para 2020 houve um aumento, vai haver um aumento, já houve um aumento, portanto é um financiamento público. Vamos lá. Questão de financiamento é uma questão muito delicada. Nós não temos como fazer campanhas eleitorais no Brasil sem que nós tenhamos dinheiro para isso. Quer dizer, o candidato ele precisa ter dinheiro para fazer a sua campanha eleitoral. No Brasil, a gente adota já há alguns anos o sistema misto de financiamento de campanhas eleitorais. No passado, era mais dinheiro privado e menos dinheiro público. Com a proibição do Supremo Tribunal Federal do financiamento empresarial, pessoas jurídicas não
podem mais doar, foi criado em substituição o chamado FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais, que é um fundo público. Então, se no passado nós tínhamos mais dinheiro privado e menos dinheiro público, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir o financiamento empresarial, nós tivemos uma inversão dessa lógica. Então, hoje, nós temos mais dinheiro público financiando as campanhas eleitorais e menos dinheiro privado. O senhor concorda com esse modelo de financiamento prioritariamente público, né? Porque há a possibilidade de pessoas físicas doarem para as campanhas, mas empresas estão vetadas pela lei, né? Esse é um grande questionamento que vem nos dias de hoje, no seguinte sentido. Houve muitas críticas em relação ao financiamento privado, principalmente para a pessoa jurídica, porque até o presidente da República caiu por causa disso. Porque empresas financiavam campanha eleitoral e depois tinha contrapartida nas licitações, digamos assim, na contratação dessas empresas que ajudaram os candidatos. Aí se tentou fazer um modelo distinto, né, o modelo que a gente vive hoje, de basicamente o financiamento ser público. A pessoa privada hoje, a pessoa física pode fazer doação até 10% do valor bruto arrecadado no ano anterior. Tem a questão do crowdfunding, que a gente chama de vaquinha eleitoral também, que não tem pegado, porque a pessoa não vai querer tirar do próprio bolso para fazer campanha eleitoral para terceiro. E a gente fica nesse dilema. Se tem dinheiro privado, as empresas terão favores. Se tem dinheiro público, é dinheiro da educação e dinheiro da saúde que está sendo, entre aspas, desviado para a campanha eleitoral. Qual é o modelo adequado para a gente fazer uma campanha? Essa é uma pergunta que até mesmo os políticos fazem para si próprios, no sentido de se resolver a questão. Me parece que o razoável seria tirar essa quantidade de dinheiro público que está sendo colocado no Fundo Especial de Financiamento de Campanha e talvez aumentar a contribuição da pessoa física. Eu penso no seguinte sentido, que esse patamar de 10% pudesse ser elevado e que as pessoas físicas pudessem fazer a doação e diminuísse o valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E também gostaria que a vaquinha eleitoral fosse mais difundida, tornasse ela mais popular no sentido dos segmentos ideológicos investirem na campanha. Mas, de uma certa forma, Pedro Alexandre, eu imagino o seguinte: o sistema partidário hoje não está com aquela credibilidade que a gente deseja. Então falta vontade do eleitor, do contribuinte, em fazer a sua doação ideologicamente comprometida com aquilo que ele quer que esteja no Congresso Nacional, né? Então, eu acho que ainda esse debate vai acontecer, não para essa eleição agora de 2020, que não dá mais tempo em virtude do princípio da anualidade, tem que ter se aprovado a reforma um ano antes da eleição, mas para 2022. Mas esse aumento não vai elitizar a política se você aumenta a possibilidade de pessoas físicas ou daquele autofinanciamento também que é limitado pela lei, doutor Alexandre? Olha, Pedro, eu estou muito pessimista em relação a essa questão do financiamento das campanhas eleitorais de 2020. Te digo por quê. Até concordo com aquilo que o professor Clever falou, de aumentar, de repente, uma das saídas poderia ser aumentar o limite da doação da pessoa física, mas o fato é que pessoa física tradicionalmente não doa. Pessoa física, tradicionalmente, não doa. Então, o que o professor Clever fala é o seguinte: vamos aumentar de 10% para 20%, para 30% ou para 50%. Eu arrisco a dizer que não vai adiantar, porque as pessoas vão continuar não doando. A vaquinha coletiva, a mesma coisa. Nós já tivemos uma experiência em 2018 e a arrecadação da vaquinha coletiva pelos candidatos em 2018 foi pífia. Então, não contemos com o dinheiro do financiamento dessa vaquinha eletrônica, porque já não deu certo. Não é que não funcionou, não é que não existiu. Existiu, foi feito em 2018 e quase ninguém doou. A arrecadação foi pífia. E digo mais, a Lei 13.878, Pedro, Lei 13.878,
878, de 3 de outubro do ano passado, 3 de outubro de 2019, fez uma outra coisa ruim no meu ponto de vista. Ela fixou os recursos próprios do candidato em 10% do teto do limite, porque assim, o candidato ele não pode gastar aquilo que ele quer gastar. Vamos imaginar que eu seja um candidato rico e eu quero gastar 5 milhões de reais do meu próprio bolso com a minha campanha. Não pode, tem que ver qual é o teto daquele determinado município e o teto é fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então vamos imaginar que em um determinado município o teto seja 100 mil reais. Aí a pergunta é a seguinte, o candidato pode gastar esses 100 mil reais de recurso próprio do próprio bolso? Não, porque essa lei 13.878 fixou no limite de 10%. Então vejam, eu que vou ser candidato esse ano, Clever, então vamos lá, eu vou ser candidato a vereador no município X e eu posso gastar 100 mil reais. Então vamos lá, primeiro, dos 100 mil reais, eu só posso gastar 10 mil reais do meu bolso. Sim. Então, faltam mais 90. Dos outros 90, ou eu vou receber dinheiro do FEFEC, dificilmente, do fundo, dificilmente eu vou receber, porque isso depende do partido, e o partido não vai mandar esse dinheiro para todos os municípios, então provavelmente eu não vou receber. Fundo partidário, provavelmente eu não vou receber. Portanto, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que correr atrás, com o pires na mão, vou ter que correr atrás do eleitor para conseguir os outros 90 mil reais, para eu conseguir gastar os 100 mil reais na minha campanha eleitoral. Uma coisa muito complicada. É importante também me dizer sobre nesse assunto, já que evidentemente é um problema, uma constatação, isso é fato. Isso acontece e vai acontecer nesse ano. A gente precisa mudar um pouco a ideia do processo eleitoral. A gente precisa reformular as coisas. E eu acho que a reforma parte da base, parte dos movimentos. A gente tem muito movimento que quer se converter em partido político. Eu já vi muita coisa disso, sobre esse assunto. Mas eu percebo que a movimentação de base popular, dos segmentos de esquerda, de direita, de centro, os moderados de esquerda e de centro, enfim, todos os segmentos pluridimensionais de uma eleição, eles devem tornar o partido político algo que seja agradável para a população, a discussão das plataformas. E isso não está acontecendo. Ou seja, o partido político hoje é algo que a sociedade repudia, é algo nefasto. Você fala em partido político, a gente pensa em corrupção, dinheiro público, desonestidade, né? Então isso causa uma náusea no eleitor. O que a gente precisa é justamente tornar isso algo bom. E como tornar isso algo bom? Fazer com que a sociedade discuta os assuntos políticos e participe da política de uma maneira colaborativa, de uma maneira empreendedora, para construir um Brasil melhor, levando em conta o seu aspecto ideológico. Então nós vivemos uma crise de credibilidade do sistema partidário. Então se a gente for discutir, como a gente está discutindo aqui, dinheiro público, dinheiro privado, talvez a gente não encontre saída para esse assunto. Eu acho que não encontra. Eu acho que a melhor saída é tornar os segmentos de base algo que dê credibilidade para que a gente possa discutir política de uma maneira honesta, de uma maneira clara, de uma maneira transparente, de uma maneira a realizar a felicidade do povo brasileiro. Sim, a gente tem que conquistar o eleitor, e ao conquistarmos o eleitor passa a ser incentivado a fazer as doações, por exemplo, a um determinado candidato, coisa que hoje concordo plenamente com você. E a alteração do modelo, isso passa pela alteração do modelo de votação, a implantação do voto distrital, voto em lista? Não, eu acho que não, se me permitir, Kleber, eu acho que não. Eu acho que se a gente conseguisse mudar a mentalidade, que é justamente o que o professor Clever acabou de falar, se a gente mudasse a mentalidade, se a gente conquistasse o eleitor passaria a ter mais interesse em participar, inclusive financiando as candidaturas, que é coisa que a gente não tem atualmente no Brasil, lamentavelmente. Bastidores do Poder Especial, quer completar? Eu acho que o político tem que estar mais perto do povo, sabe? É isso. Eu acho que o político tem que estar mais na rua, discutindo com a sociedade. Eu vejo a política a cada 2 anos, a cada 4 anos, é a oportunidade que o político vai pra rua
pega ônibus, tira fotografia no metrô. E pastel. Come pastel, Na feira. come coxinha, toma pinga, faz aquele negócio todo no bar. Agora, depois de 3 anos ele some. Ou seja, tem um grande exemplo do presidente português que engraxa o sapato lá na Praça da Liberdade, em Lisboa, fica passeando. A gente precisa do político mais perto da sociedade. E o político, ele se encarcera nos palácios dos governos federais, estaduais e municipais e não vão mais de encontro à população. Então isso passa por uma lavagem, não lava-jato, mas uma lavagem da atitude da pessoa no sentido de tornar a política algo agradável. É isso. Porque a gente vai criar, a cada 4 anos, 2 anos tem uma reforma eleitoral, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente não arrumar a questão de base. Nós estamos recebendo hoje aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes 2 especialistas na matéria eleitoral para discutir as regras para as eleições 2020. No próximo bloco, vamos continuar com o professor Clever Vasconcelos e com o professor Alexandre Rolo. Hoje aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes, já no início de 2020, dando a largada para a discussão a respeito das eleições para prefeito e vereadores que vão acontecer em outubro desse ano. 2 especialistas do tema aqui para um debate a respeito das regras eleitorais da nossa legislação. O que pegou na última eleição, né, professor Alexandre Rolo, foi o investimento em candidaturas femininas, fixado pela nossa legislação. E até hoje nós estamos discutindo ainda reflexos da eleição de 2018 sobre esse tema. Candidaturas laranjas. Isso foi feita alguma mudança na nossa legislação para a eleição de 2020? Olha, Pedro, excelente pergunta. Nós tivemos um precedente recente do ano passado, de setembro do ano passado, do Tribunal Superior Eleitoral, onde toda uma chapa proporcional de vereadores e vereadoras foi cassada, a chapa completa foi cassada pelo TSE, porque um determinado partido político de determinado estado resolveu, porque assim, as chapas, para o nosso ouvinte entender, as chapas proporcionais, elas não podem ser nem 100% masculinas, nem 100% femininas. Eu não posso ter o total de candidaturas masculinas, nem o total de candidaturas femininas. Eu tenho que ter o máximo de 70% e o mínimo de 30% de candidaturas de cada sexo. Então, normalmente, o que falta para os partidos são as candidaturas femininas. O que fez, então, esse dirigente partidário? Como ele não tinha mulheres suficientes para lançar como candidatas, ele pegou a esposa, a mãe, a tia, a sobrinha e colocou lá como candidatas. E essas candidatas acabaram, no final das eleições, tendo 0 voto. 0 voto. O que aconteceu? O Ministério Público entrou com uma representação dizendo que tinham sido usadas candidaturas fictícias, candidaturas laranjas, e todos os candidatos e candidatas foram cassadas pela Justiça Eleitoral. Então fica o alerta. Candidaturas femininas são importantes, mas candidaturas femininas verdadeiras e não candidaturas femininas laranjas. Aquele dirigente partidário que se valer agora para 2020 de candidaturas femininas laranjas, ele pode estar prejudicando todos os candidatos. Então, de repente, eu me elejo, gasto tempo, gasto dinheiro e sou cassado, perco meu mandato eletivo porque o dirigente partidário resolveu ter a ideia criativa de usar candidaturas femininas laranjas. Impondo um dispositivo legal que nós vamos colocar a mulher na política, professor Clever Vasconcelos? Olha, nós já temos a questão dos 70% e dos 30%, como o Alexandre falou. Mais uma vez, a questão de base. É importante que o partido político se prepare nesse período pré-eleitoral e comece a discutir com os movimentos femininos a sua constituição de futuras candidaturas. Quero deixar bem claro aqui para esclarecer o seu ouvinte que, em virtude da opção de gênero, o Tribunal Superior Eleitoral também decidiu uma questão que vale a opção da pessoa, como ela se declara. Então, se ela se declara do sexo feminino, ela vai para o sexo feminino. Se ela se declara do sexo masculino, ela vai para o sexo masculino, para a comunidade que faz a opção de gênero. E enfatizar a importância disso, porque o partido político, nesse ano, que não se organizar no sentido dos movimentos femininos, ele tende a cair nessa decisão judicial que o Alexandre falou.
de comprometer não só uma candidatura, mas todas as candidaturas. Se trata de uma organização intrapartidária, portanto, dentro do âmbito do partido político, para que na época da eleição, nas convenções, nós teremos convenções do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, que os partidos políticos delimitem isso com antecipação. Porque se chegar na última hora, não tiver quantidade suficiente, vai acontecer isso. Inscreve ela, inscreve a fulana, a ciclana, e que não vai ter nenhum voto, fica alijada da campanha eleitoral, e todo mundo vai perceber que é um enchimento de linguiça para poder cumprir o requisito que a lei manda. Candidaturas avulsas, aquele que não quer se filiar a um partido político, ele pode concorrer a prefeito ou vereador sem estar ligado a uma sigla? Hoje não. O Supremo Tribunal Federal, o ano passado, através do ministro Barroso, ele fez uma audiência pública para debater esse tema. Esse tema está sendo ainda debatido no Supremo Tribunal Federal, mas o fato é que a nossa Constituição Federal e a nossa legislação eleitoral não estão preparadas para candidaturas avulsas. O nosso sistema eleitoral ele é todo feito em cima de candidaturas através de partidos políticos. Digo mais, antes de passar a palavra para o Dr. Clever, que eu estou vendo que ele está ávido aqui a falar. É o seguinte, Pedro, eu tenho para mim que houve aí, por parte, com devido respeito, mas por parte do ministro Barroso e talvez do Supremo Tribunal Federal, aquilo que nós chamamos de ativismo judicial. Porque essa discussão sobre candidatura avulsa ou não é da competência do Poder Judiciário. Essa é uma discussão interessante, vamos discuti-la sim, mas no Congresso Nacional. E neste caso específico, não dá para dizer que o Congresso Nacional se omitiu, porque normalmente quando o Supremo vai atuar, ele diz o seguinte: não, eu estou atuando por omissão do Congresso Nacional. Não é o caso. Nós temos um dispositivo constitucional que prevê a candidatura mediante filiação partidária, e nós temos uma lei que é de 2017, que é a Lei 13.488 de 2017, que mais uma vez o Congresso Nacional disse: não pode ter candidaturas sem filiação partidária. Então não é que o Congresso não disse, o Congresso disse que não quer. Pode o Congresso mudar de ideia? Pode. O que não pode é o Supremo Tribunal Federal fazer o papel que é do Congresso Nacional, na minha modesta opinião. Professor Clever. É verdade, o Alexandre tem razão, mas tem uma coisa relevante também, que é o Pacto de São José da Costa Rica, né? A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, e lá tem um pontinho, um artiguinho, que é o artigo 23, item 2. E lá no artigo 23, item 2 dessa convenção, que o Brasil subscreveu em 1969 e entrou no regime interno em 1992, diz que não pode ser exigência para candidatura filiação partidária. E aí, dentro de um denominado que a gente chama de controle de convencionalidade, quer se introduzir nos países signatários desse tratado essa ideia. Muitos países da Europa, o presidente Macron, por exemplo, foi eleito sem segmento partidário. Muitos países da América do Sul, da América Central principalmente, têm candidaturas avulsas. Mas, de fato, é uma questão que envolve a soberania do legislativo. Mas nós tivemos 2 casos, não é, que envolveram a questão sobre esse assunto, que ainda não foram julgados definitivamente com trânsito em julgado, que dão a entender que o Supremo Tribunal Federal pode reconhecer o Pacto de São José como norma interna, desqualificando a norma constitucional. Aí seria um verdadeiro passo à frente do Judiciário em face da vontade soberana do Legislativo. Mas é uma questão interessante que eu coloco aqui para o seu ouvinte para criar reflexão. Mas, no fundo, eu estou de acordo com o doutor Alexandre Rolo. Evidentemente, é um aspecto que envolve política, acessibilidade, e o lugar dessa discussão não é o Supremo Tribunal Federal, é o Congresso Nacional. Assim, se me permitir, Pedro, eu acho que a discussão é uma discussão romântica, uma discussão interessante. Quem defende a candidatura avulsa diz que os partidos hoje em dia estão desapegados. Aliás, nós já até tratamos disso hoje, nesse nosso bate-papo, que os partidos estão desapegados da sociedade como um todo. Então,
Tá perfeito isso, a gente até pode avançar nessa discussão. O que eu queria saber é na prática como isso funcionaria. Então, para o nosso ouvinte entender, vamos então imaginar que a gente aprove, o Congresso Nacional aprove a candidatura avulsa. Então eu te pergunto, Pedro, quantos candidatos a presidente nós vamos ter na próxima eleição de 2022? Vai ser uma lista grande. Nós vamos ter 100 candidatos, vamos dar um número qualquer, 100 candidatos, porque aí, provavelmente, como não precisa ter partido, o que acontece? Eu que quero o holofote, quero me fazer conhecido no Brasil inteiro, eu vou me lançar candidato independente. Já que eu não preciso de um partido político, eu, Alexandre Rolo, serei então candidato a presidente da República em 2022. Então, o que eu quero saber, Clever, é na prática como que vai funcionar isso, se um dia isso for aprovado, ou pelo Congresso Nacional, ou a questão passar... Tempo no rádio e na TV. Tempo no rádio, financiamento, número, toda... né? Vai ter número para todo mundo? Número para todo mundo, quer dizer, como é que vai funcionar na prática aí? Quantos candidatos a governador nós vamos ter? Quantos candidatos a senador? Porque hoje os partidos são limitadores do número de candidatos. Quantos candidatos que nós tivemos em 2018 para presidente da República? Uma meia dúzia? Por quê? Aí, no máximo, Por quê? Porque tinha um partido. Se a gente alterar para uma candidatura avulsa, a gente vai poder ter 100 candidatos a presidente. Então, quero saber como é que fica isso na prática. Olha, na prática eu voto no candidato Alexandre Rolo. Mas eu digo assim, a tendência é o desaparecimento dos partidos políticos. A tendência é essa. Se nós aprovarmos, o Congresso Nacional aprovar a candidatura avulsa, o que vai acontecer é que os partidos políticos vão desaparecer. E aí nós vamos cada um por si. Então, e aí? Aí vão ser 100 candidatos a presidente? É assim que vai funcionar? Uma loucura. Então, uma loucura. Tempo no rádio e na televisão, financiamento, como é que... Ou seja, o que eu quero dizer é que para nós termos candidatura avulsa, não bastaria a gente alterar a Constituição Federal. Nós temos que alterar mais de 100 artigos da legislação eleitoral, incluindo o Código Eleitoral, incluindo a Lei 9.504 de 97. São 100 artigos, porque hoje todo o arcabouço jurídico eleitoral é voltado para candidaturas partidárias e não para candidaturas avulsas. Uma questão interessante é sobre condição de elegibilidade, porque nós temos as condições de elegibilidade na Constituição e alguns impeditivos na legislação complementar, na Lei Complementar 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades. Mas o importante é o papel do partido como órgão de colocar na eleição quem tem capacidade jurídica para ser candidato. Porque em eleições passadas nós percebemos que muitos partidos nas convenções homologavam candidaturas de gente que não tinha condição de elegibilidade. Então o papel do partido político, e aí a relevância do partido também, é fazer uma peneira. Um filtro, exatamente. Filtro. É acesso, é como se fosse segunda divisão, primeira divisão. O partido político, ele tem que colocar em registro de candidatura, apto a registro, na ata convencional, gente que tenha, não condição política sim, mas antes disso, condição jurídica. Tem a ficha limpa. Mas não fazem isso, né? Não fazem. Quem tem feito esse papel é a Justiça Eleitoral. Na última eleição teve presidente da República que não tinha condição jurídica para ser candidato, o partido homologou. Eu acho que é algo relevante dessa discussão aqui, que traz aqui para o ouvinte também uma certa responsabilidade dos partidos na elaboração dessa lista, né? E tem também, né, para a gente encerrar esse bloco aqui nesse assunto, a repercussão de decisões da lei da ficha limpa. Me corrija se eu estiver errado aqui, mas a percepção do ouvinte da Rádio Bandeirantes é de que nada foi mais benéfico no mundo eleitoral do que a lei da ficha limpa ao longo dos últimos anos. Nenhuma outra norma trouxe tanto apoio da população quanto essa lei, que restringe exatamente na linha do que o professor Clever falava. A participação no início já desse processo, porque depois do fim também, como é que você vai tirar um candidato que teve um caminhão de votos, que você autorizou a ele participar de um pleito e ele recebe o apoio maciço da população, né? Acho que fica muito mais difícil no fim. Então, por isso, também trago aqui a discussão a respeito da importância da lei da ficha limpa para esse momento do processo eleitoral. Sim, a lei da ficha limpa é uma lei que veio para depurar, ou pelo menos tentar depurar a atividade política brasileira. Não sei se atingiu esse objetivo ou não, mas eu quero dizer que houve avanços.
Então, a lei da ficha limpa, sim, trouxe avanço. Mas agora eu quero provocar, então, falando da lei da ficha limpa, eu quero provocar aqui o meu querido amigo, o professor Clever, que falou do Pacto de São José da Costa Rica. E pelo esse pacto que foi mencionado pelo professor Clever, Pacto de São José da Costa Rica, lá está previsto que a inelegibilidade ela só pode vir por força de condenação criminal e não por força de renúncia ou de outras questões. O que eu quero, para a provocação aqui é a seguinte: quando é para eu aprovar a candidatura avulsa, eu coloco o Pacto de São José da Costa Rica lá em cima, se sobrepondo inclusive à Constituição Federal. Mas quando o debate é em torno da lei da ficha limpa, e nós temos uma cadeira no nosso curso, Clever, que é justamente o controle de convencionalidade da lei da ficha limpa, aí o pessoal fala, não é bem assim, precisa ter a lei da ficha limpa, porque a lei da ficha limpa veio para depurar a política no Brasil, mas enfim, Pacto de São José da Costa Rica, Pedro, ele fala que inelegibilidade só em razão de condenação criminal. E a lei da ficha limpa, ela trouxe uma série de hipóteses de inelegibilidade que não estão previstas dentro desse arcabouço da condenação criminal. Então, por exemplo, uma pessoa que renuncia ao mandato para escapar do processo de cassação fica inelegível. Uma pessoa que é excluída pelo seu órgão de classe, é excluída pelo CRM, é excluído pelo CREA, é excluído pela OAB, fica inelegível por conta dessa exclusão. Ou seja, indignidade do oficialato. Nós temos uma série de situações que geram inelegibilidade e que poderiam ter aí também uma afronta ao Pacto de São José da Costa Rica. E aí, professor Clever? A minha resposta provocativa vai no seguinte sentido: ainda bem que o Pacto de São José fala condenação criminal, não fala condenação criminal transitada em julgado, né? Essa é a questão, porque a lei das inelegibilidades, ela fala em condenação criminal colegiada e também transitada em julgada. O Pacto de São José, ele fala unicamente em condenação criminal. Portanto, a questão jurídica, na minha concepção, está resolvida. E isso vai de encontro... Essa linha, me perdoa, essa linha está resolvida, a linha E. É a linha E. O que eu estou falando é as outras alíneas. Eu estou falando de indignidade oficialato, eu estou falando da exclusão pelo órgão de classe, eu estou falando da renúncia, eu estou falando da improbidade administrativa, eu estou falando de outras hipóteses de inelegibilidade previstas na lei da ficha limpa. Que não são condenações criminais. Exatamente. Que não são condenações criminais. São condenações de outra ordem. E também a questão da moralidade administrativa, da moralidade, enfim, como disse o ex-ministro Carlos Aires Brito, da Cândida, né? Tem que ser claro, tem que ser limpo. Candidatura candura, né? Candura. Candura, isso. Candura parece um negócio poético, né? Tem que ser aquele candidato bonzinho demais, né? Mas, enfim, me parece que a lei das inelegibilidades, ela está de acordo com o anseio popular e com o anseio constitucional de estabelecer candidatos que tenham compromisso não só com a população, mas no compromisso com base em respeito à lei, à probidade e com bom andamento dos negócios públicos, porque nós elegermos gente que teve ascensão ao poder e meteu a mão no dinheiro e depois quer se candidatar, eu acho que o Brasil não está cansado disso. Acho que a necessidade de nós termos candidatos com ficha limpa é uma grande vontade popular e a gente precisa permanecer com essa lei que, se não é perfeita, eu acho que ela atinge o objetivo que é um administrador com compromisso com a atividade pública, né? Para a gente avançar um pouquinho mais aí em questões de regra eleitoral, um promotor de justiça, um juiz de direito, quando eles deixam o cargo, eles têm de cumprir uma quarentena para poder exercer a advocacia. Não existe uma regra semelhante para o promotor e o juiz que desejam se candidatar a algum cargo. Eles abrem mão da carreira, né? Se aposentam. Nós tivemos exemplos, e eu posso citar alguns rápidos aqui para trazer para o nosso ouvinte. O mais importante deles, o ex-juiz Sérgio Moro, que não se candidatou, mas foi ocupar um cargo político como ministro da Justiça e Segurança Pública. O ex-juiz Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, a juíza Selma, que passou por um problema na Justiça Eleitoral no fim do ano passado, né? E não cumpriram essa quarentena. É preciso, na avaliação dos senhores, um período ali para espaçar a
o trabalho, né, como juiz de direito, como promotor de justiça, da atividade político-partidária? Olha, a lei das inelegibilidades, lá no artigo 1º, inciso 1, a linha Q de queijo, ela delimita uma inelegibilidade do promotor e do juiz que sofre processo administrativo. Aquele juiz ou promotor que pede exoneração na constância de processo administrativo que questiona a atuação dele, ele será inelegível por 8 anos. Então, a lei das inelegibilidades trata, de uma certa forma, essa questão contra as autoridades judiciárias e do Ministério Público que causam desvio funcional quanto à sua atividade. Agora, isso, em relação às demais autoridades, o delegado de polícia, o procurador autárquico, o procurador do Estado, eles não têm essa quarentena. E por que só o juiz e o promotor teriam essa quarentena? O funcionário público, do modo geral, não tem essa quarentena. A não ser que o funcionário público também tenha uma linha na lei das inelegibilidades que ele seja demitido por processo administrativo. Mas nós não podemos especificar e proibir essas autoridades de candidatura só porque eles são autoridades judiciárias ou do Ministério Público. Se desempenham bem a sua profissão, se fizeram bem ao Judiciário, ao Ministério Público, e se aposentaram e se querem se candidatar, devem ser eleitos. Assim como o procurador do Estado, o delegado de polícia, isso seria tolher alguma pessoa que tem uma condição boa, aceitabilidade pela população, de se candidatar. Eu penso dessa forma. Eu concordo com o Dr. Clever e digo o seguinte, o que tem para juízes e promotores, Pedro, é a chamada desincompatibilização. O nome é meio feio, mas é esse o nome, desincompatibilização. Então, para o promotor e para o juiz se candidatarem, eles precisam pedir exoneração do cargo para ir participar de uma convenção partidária e serem escolhidos pelo partido, e aí eles podem ser candidatos e vão ser eleitos ou não, dependendo do povo votar ou não. Mas, enfim, o que o promotor e o juiz precisam é a chamada desincompatibilização. Eles precisam pedir exoneração, eles vão deixar de ser juízes, vão deixar de ser promotores, e aí eles vão participar de uma convenção partidária. Se eles tiverem, então, a legenda partidária para disputar, eles vão poder disputar a eleição, e aí eles vão ser eleitos ou não, a depender do eleitor. Para a gente fechar aqui o nosso debate, eu queria pedir uma consideração final de cada um já agradecendo a presença aqui do professor Clever Vasconcelos, do professor Alexandre Rolo, especialistas no assunto, que debateram aqui conosco, nesse Bastidores do Poder, questões ligadas aí ao direito eleitoral. Queria uma consideração final de cada um sobre algum aspecto relevante aí da legislação que não tenha sido tratado ou que queira aprofundar aí, que nós tratamos ao longo do nosso bate-papo aqui na Rádio Bandeirantes. Eu vou dar uma dica, então, para o eleitor, como minhas alegações finais, vamos dizer assim, que é o seguinte: nós temos agora um artigo no Código Eleitoral, recente, aprovado no ano passado, que criminaliza você, no dia da eleição, você publicar novos conteúdos na internet pedindo voto, por exemplo, para o candidato. Então, a orientação que eu dou para o eleitor é o seguinte: no dia da eleição, no domingo, não peçam voto na internet, porque às vezes a pessoa está de boa fé, está querendo pedir voto para o amigo, para o pai, para a mãe. A boca de urna eletrônica? Isso, a boca de urna eletrônica. No dia da eleição, isso não pode, isso é crime, Pedro. Na eleição passada podia. Não, na eleição passada, na verdade, não podia ter, eu não podia fazer a publicação de conteúdos na internet, quer dizer, podia, não era criminalizada ainda essa conduta. Certo, agora é crime. Essa conduta crime eleitoral. Passou a ser criminalizada no ano passado, no ano de 2019, estabelecendo como crime eleitoral a publicação de novos conteúdos na internet. Então, tomar cuidado. Quer pedir voto pela internet? Peça no sábado, véspera da eleição, não tem problema. No domingo, não façam nada, não façam publiquem novos conteúdos na internet, porque isso é crime eleitoral. O problema é que em determinadas redes sociais a publicação fica por um dia, assim, a pessoa postou no dia anterior, né? E fica pro dia seguinte, mas tem essa questão também. Mas o meu recado para a eleição desse ano é a seguinte: é a fiscalização
do fundo eleitoral, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Eu acredito que os tribunais de contas dos estados e também do Rio de Janeiro, de São Paulo, dos municípios e o Tribunal de Contas da União tem que estar atento ao auxílio à justiça eleitoral no sentido de providenciar uma fiscalização bem grande sobre esse dinheiro, essa dinheirama que vai ser investida na eleição municipal do fundo eleitoral. Porque é dinheiro do povo e a pessoa também pode usar esse dinheiro para questões pessoais. Então eu acho que o grande norte, já que nós aprovamos isso, já está no orçamento a quantia correspondente, é imperioso que nós façamos, o Ministério Público também nesse papel, a OAB colaborando com o Ministério Público sempre, no sentido de fiscalizar a verba do fundo eleitoral. E aí, para 2022, a gente vai ter tempo para avaliar como foi esse processo desse ano e a gente pensa em mais coisas, mas aí com a palavra o Congresso Nacional. Professores do IBMEC Damásio, Alexandre Rolo, Clever Vasconcelos, advogado na área eleitoral, promotor de justiça, autor de livros, eles estiveram aqui conosco para debater as questões eleitorais nesse Bastidores do Poder especial sobre eleições 2020. Conto com a presença dos dois aqui no programa ao longo do ano para tirarmos dúvidas, conversarmos com os ouvintes um pouco mais sobre a legislação eleitoral. Obrigado e um feliz ano novo aos senhores. Obrigado, foi um privilégio estar aqui com você. Um grande abraço, professor Clever, estamos juntos. É uma grande satisfação participar dessa mesa.